pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Esta é a segunda videoaula da nossa série de cadastro em Delphi utilizando programação orientada a objeto mais MVC mais DAO. Na aula anterior a gente criou a nossa aba de pesquisa e nesta aula a gente vai montar a nossa aba de cadastro, de manutenção. Muito bem, com o projeto aberto aí no Delphi, que a gente criou na aula anterior, vamos aqui na aba dados e vamos inserir aqui alguns componentes. Se vocês observarem, na primeira aula eu mostrei a vocês que nós vamos utilizar esta tabela aqui de cliente, onde contém apenas 5 campos: ID, nome, tipo, documento e telefone. Este banco vai ser disponibilizado também para download na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos criar lá na nossa tela um layout onde nós vamos poder capturar essas informações lá na tela, né? O usuário vai informar para a gente esses dados que vão ser gravados aqui posteriormente no banco de dados. Então eu vou precisar aqui de colocar alguns componentes. Então vamos lá, label edit, vou colocar o primeiro aqui que vai ser o EDT código. Vou colocar mais um label edit que vai ser o nosso EDT nome. Vou colocar aqui uma combo box e vou renomear a propriedade dela para cbx tipo. Vou colocar aqui também mais um label edit chamado EDT documento e mais um label edit EDT telefone. Aqui é só dar uma organizadinha e como esses componentes vão ficar dispostos aqui pra gente. Eu vou pausar o vídeo, depois vocês podem estar montando aí conforme a necessidade de vocês. Muito bem, pessoal, eu só montei aqui um layout bem simples. Só vou adicionar aqui mais uma label para o nosso combo box aqui. O caption dela vai ser tipo e o name LBL tipo. Agora a gente tem que alterar aqui as propriedades de edit label desse componente para ficar um nome mais legível. Então, a propriedade de edit label aqui vai ficar apenas código. Este aqui vai ficar nome. Documento. Posso até colocar aqui CPF, CNPJ. Aqui no tipo também posso estar colocando F ou J, né, de físico ou jurídico. E o EDT telefone, apenas telefone. Muito bem. Aqui dentro também vamos colocar mais um panel. E a propriedade name dele vai ser PNL BTNs CAD. Mesma coisa, vamos tirar o caption. Bevel order vamos colocar none. Align all bottom. E o color CL silver. Muito bem, vamos colocar aqui também alguns botões. O primeiro vai ser o BTN listar, quando o usuário querer voltar lá para nossa listagem, para nossa tela de aba de pesquisa. BTN listar. Vou ter também o BTN alterar, o BTN gravar e o BTN cancelar.
Só vou alinhar eles aqui. Muito bem, e vou renomear aqui a propriedade caption também, para tirar esse btn aqui do início. Beleza, a nossa aba de dados já está pronta. Agora a gente precisa aqui definir apenas a ordem de tabulação dos nossos componentes, para quando a gente for navegar utilizando o Enter, ele não ficar aqui confuso, né? Então clica com o botão direito aqui dentro da aba de dados, vindo na opção Tab Order. Aqui a ordem já está correta. Ó. Ele primeiro vai o foco no componente, no edit código, depois no nome, depois na combo box tipo, depois no documento, telefone e por fim no nosso painel aqui de cadastro, que é esse painel aqui que tem esses botões. Clicar com o botão direito em cima deste painel, vou na opção Tab Order, vamos definir aqui também a ordem desses botões. Então eu vou colocar aqui primeiro o botão alterar, o foco para ir nele, em seguida o botão gravar, depois o botão cancelar e por último o botão listar. Na nossa aba de pesquisa, mesma coisa, vamos aqui conferir a tab order deste aqui do PNL filtro, primeiro no edit pesquisa, depois no botão, beleza? Neste daqui, primeiro o foco vai no botão novo, ok, detalhar, depois excluir. Agora eu vou selecionar o formulário. Selecionando o formulário, mesma coisa, clicar no botão direito, Tab Order, botão direito no formulário, tá? Só para conferir se está ok aqui, ó. Vamos jogar nossa Page Control aqui para cima e deixar rodapé aqui por último. Muito bem, pessoal. Agora a gente já vai começar aqui a implementar algumas coisas. Neste formulário, vamos criar aqui um tipo enumerado apenas para a gente depois fazer os controles de habilitar e desabilitar botão e campos, etc. Então a gente vai criar aqui um tipo enumerado chamado TOperação e ele vai receber aqui algumas opções: OP novo, OP alterar, OP navegar. Apenas para a gente depois utilizar para fazer esses controles. Feito isso, vamos criar aqui na seção Private do nosso formulário um campo aqui chamado FOperação, que vai receber o status da operação do momento. Vocês vão entender lá na frente melhor a utilidade desse tipo que a gente acabou de criar. Este atributo aqui da nossa classe do formulário vai ser do tipo TOperação. Vamos criar aqui também alguns métodos. Então vou primeiro criar aqui um método novo. É sempre uma boa prática a gente não ficar programando dentro do evento do botão. A gente cria métodos e apenas faz a chamada deles nos eventos dos componentes, tá bom? Isso é uma boa prática de programação. Então vou criar aqui o método novo, Shift Ctrl C, vamos implementá-lo. Então o nosso campo que a gente acabou de criar ali, que é o FOperação, vai receber o OP novo. Por que isso? Lá na hora que o usuário clicar no botão gravar, o botão gravar ele tem que decidir qual instrução SQL ele vai executar. Se é a instrução de insert ou instrução de update. Porque o usuário, quando ele altera alguma informação em um registro já existente, logo após ele vai clicar no botão gravar para persistir essas alterações no banco. E quando ele clica no botão novo para iniciar um novo registro, um novo cadastro, ele também vai utilizar o botão gravar no final para poder persistir essa informação no banco. Então, tanto a função novo quanto a função alterar vão utilizar o botão gravar. Então, o botão gravar precisa saber qual decisão ele vai tomar, se é de insert ou update. E a gente vai fazer isso por meio deste campo FOperação. A gente vai verificar qual valor está setado nele. Se for o OP novo,
o botão gravar vai entender que é um novo registro, então ele vai chamar a instrução de insert. Se o F operação tiver OP alterar, ele vai então chamar a função, a instrução SQL de update, que ele vai entender que é para alterar, que o usuário está alterando. Muito bem, então quando o usuário clicar no botão novo, vai chamar esse método novo que a gente está criando. Este método novo vai setar no nosso campo F operação a operação OP novo e em seguida o page control, PGC principal, vai ativar a nossa aba de cadastro de dados, porque até então ele vai estar na aba de pesquisa. Então aqui o page control, que é o PGC principal, vai dar um active page, ou seja, vai ativar a nossa página, a nossa aba de dados, que é o nosso TB dados. Como vocês estão observando, aqui agora na prática nós estamos vendo o quanto é importante renomear a propriedade name dos componentes para facilitar a nossa vida aqui na implementação. Muito bem, agora vamos criar aqui o nosso método detalhar. Então, procedure detalhar. Shift Ctrl C, vamos implementar. Quando o usuário clicar no botão detalhar, o nosso F operação vai receber a operação de navegação, ou seja, o usuário está em estado de navegação. Então, OP navegar. E o PGC principal vai dar um active page, vai ativar a nossa página também de dados, porque ele vai estar na tela de pesquisa, vai estar, quando ele querer detalhar as informações daquele registro que ele está selecionado na pesquisa, então a gente vai ter que abrir a nossa aba de dados mostrando todas as informações daquele registro, uma vez que na pesquisa não vamos mostrar todas as informações, porque dessa maneira a pesquisa ela fica mais leve, a pesquisa fica é menos campo trafegando na rede, pensando numa arquitetura cliente-server, que não é o nosso caso aqui, mas já vamos ensinar esta boa prática a vocês. Muito bem, agora eu vou no evento onShow do nosso formulário. Então seleciono o formulário, vamos no evento onShow. E aqui a gente vai chamar uma procedure chamada configurações. Está dando erro porque ela não existe ainda. Vamos criar ela agora. Então vamos lá, aqui em public. Na verdade, esses métodos aqui pode ficar tudo em private mesmo, porque apenas o formulário vai ter acesso a eles. Vamos criar aqui uma procedure chamado configurações. Shift Ctrl C. O que esse método vai fazer? Vamos apenas configurar algumas coisas. Primeiro, vamos deixar invisível essas nossas abas aqui de pesquisa e de dados. Como eu havia dito na primeira aula, a navegação entre essas abas vai ocorrer por meio dos botões. Então a gente vai esconder elas aqui do usuário. Então vamos falar aqui que a nossa TBPESC, a propriedade tab visible, vai receber false. Não vai ficar visível ali para o usuário. E a mesma coisa na nossa aba de cadastro de dados. Então assim que o formulário for exibido, ele vai chamar esse método configurações e vai aplicar essas configurações no formulário, na tela. Voltando para o nosso formulário principal, vou selecionar ele e alterar a propriedade position, que eu havia esquecido. A propriedade position, vamos colocar aqui o nosso formulário principal para ser executado no centro da tela. Então vou usar a opção PO Screen Center. Muito bem, pessoal. Aguardo vocês na próxima videoaula para a gente estar dando continuidade. Tá? As videoaulas geralmente são curtas para não ficar cansativo, ok? Aguardo vocês.